Economia social, uma galáxia de esperanças e oportunidades, foi o tema em mais uma sessão Horizontes do Futuro. Na mesa estiveram presentes Adriano Pimpão, presidente da Assembleia Municipal, Júlio Sousa, diretor municipal, e o convidado Eduardo Graça. Presidente da direção da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, cooperativa de interesse público de responsabilidade limitada, o orador fez questão de explicar a natureza e objetivos da organização. A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, assim designada, é uma entidade recente, é uma organização que tem uma natureza muito interessante e que também é muito pouco usual, porque é uma cooperativa de interesse público, que aquilo que vulgarmente também se designa como régie cooperativa, um francesismo que vem das experiências francesas, mas que não é muito correto. É uma cooperativa de interesse público, é a designação correta segundo a nossa legislação e todo o nosso enquadramento. Que, no fundo, é uma parceria entre o poder público, neste caso ao nível do Estado Central, e entidades privadas que são, no caso da CASES, as confederações das várias famílias desta galáxia que eu pus aqui como título desta conferência, da economia social. Como que uma parceria público-social, não é uma parceria entre o Estado e as entidades da economia social ao nível de cúpula. Quais são? De uma forma rápida, são as duas confederações cooperativas que existem em Portugal, designadas como Confecup e Confagri, a CNIS, que é a Confederação das Entidades das IPSS, a União das Mutualidades Portuguesas, a União das Misericórdias Portuguesas e a ANIMAR. Portanto, são estas as 6 organizações que, com o Estado, constituem esta cooperativa, a cuja direção é presido. Nesse sentido, o orador fez uma explicação sobre os atuais meios de produção. Portanto, em Portugal existe, consagrado com consagração constitucional, em pé de igualdade e de dignidade constitucional, existem 3 setores de propriedade dos meios de produção: o público, o privado e o cooperativo e social, conforme a designação constitucional. Primeiro, em 76, era só cooperativo, depois, numa revisão constitucional posterior, passou a ser cooperativo e social. Portanto, somos poucos, mas eu gosto sempre de enfatizar este aspecto, porque ele é relevante para tudo o resto que se passa com relação com este setor. Existem 3 setores de propriedade dos meios de produção e não 2. E o terceiro, este cooperativo e social, não é o outro, aquele onde cabe tudo o resto que é mais ou menos irrelevante e que não cabe no privado e no público. Não, é um setor com a mesma dignidade, a mesma importância, o mesmo peso, a mesma relevância que os outros 2. O que aconteceu foi que, ao longo do tempo, falando só agora no período pós-25 de Abril, houve como que uma subalternização do setor cooperativo e social. Ele passou a ser desconsiderado, no sentido, digamos assim, do próprio termo, no cotejo com os outros dois setores. Eduardo Graça explica que tanto para países pobres como ricos, a economia social tem vingado e que os valores desta serão o futuro para os modelos económicos da sociedade. Porque é que eu digo, assim como grande chapéu para esta conversa, que isto é uma galáxia de esperanças e de oportunidades? Porque os princípios que estão na base deste conjunto de movimentos, deste conjunto de instituições, com suas dificuldades, seus desvios, e seus problemas próprios de qualquer setor, que são, no fundo, a cooperação, a solidariedade, a entreajuda, são princípios
que, inevitavelmente, do meu ponto de vista e de muita outra gente, inevitavelmente vão ter muitíssima mais pressão num futuro modelo de organização económica ou social que está aí assim a ser gerado, a ser em gestação ao longo destes tempos que nós vamos vivendo e que estamos a conviver com esse processo, vão ter mais peso, mais importância, mais relevância do que têm hoje. E, portanto, apesar de não serem suficientemente prezados hoje, não serem suficientemente valorizados por muitos poderes e por muitos diretórios, eles vão ter inevitavelmente mais peso num futuro modelo de organização social do que têm hoje e vão ser assumidamente mais importantes do que são hoje. Parece-me ser algo absolutamente inevitável. Uma noite de debate no Concelho de Lolé para um futuro melhor.